Olá, hoje a gente vai mergulhar juntos no primeiríssimo capítulo do Evangelho de João. E, nossa, que começo, hein? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Isso já, assim, define uma coisa muito poderosa logo de cara, né? Esse verbo, o logos, né, em grego, como essa força criadora divina presente antes de tudo. É, sem dúvida. É uma introdução, assim, teologicamente muito densa. O termo logos, ele já tinha um peso, né? Tanto na filosofia grega quanto no pensamento judaico. Mas João usa de um jeito muito particular, eu acho, para apresentar Jesus como essa palavra eterna de Deus que ajudou a criar tudo. Hum, E a vida nele é a luz dos homens. Uma luz que, tipo, a escuridão não conseguiu apagar, né? exato. E o ponto alto dessa introdução toda é quando diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A encarnação mesmo. E aí vemos a glória dele, cheia de graça, de verdade, vinda do Pai. E para anunciar essa chegada toda, essa luz, aparece João Batista. O texto faz questão de dizer, né? Ele não era luz. Ele veio só para testemunhar sobre ela. E ele mesmo se define, citando Isaías, de um jeito bem humilde. Eu sou a voz do que clama no deserto. Preparem o caminho do Senhor. Por que essa distinção é tão importante aqui? Ah, é fundamental. Totalmente. João nega na hora que ele seja as figuras que o pessoal esperava, sabe? O Cristo, o Messias Rei, ou Elias, que eles achavam que ia voltar, ou o profeta, tipo um novo Moisés. Certo. Ele se coloca claramente como um precursor. O batismo dele com a água era um sinal, um chamado para se arrepender, mas ele aponta para alguém muito, muito maior, aquele que batizaria com o Espírito Santo. A humildade dele é palpável, né? Quando ele fala que não é digno nem de desamarrar as sandálias de Jesus. Nossa, é verdade. E aí vem a identificação direta, cheia de significado. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Uau. Isso conecta com toda a tradição de sacrifício judaica, né? Apontando Jesus como o sacrifício final, definitivo. E esse testemunho mais visual que ele dá de ter visto o Espírito Santo descendo como uma pomba sobre Jesus. Parece que isso é que faz os primeiros discípulos irem atrás, né? Como é que essa transição acontece ali no texto? Exatamente. Depois de ouvirem o João falar isso, dois discípulos dele, um deles era o André, começam a seguir Jesus. O André fica tão empolgado que corre para achar o irmão dele, o Simão, e fala: achamos o Messias, ou seja, o Cristo, né? Aquele que eles esperavam. Que momento. E é interessante que Jesus, quando encontra o Simão, na hora já muda o nome dele para Cefas, que em aramaico é a mesma coisa que Pedro em grego, pedra. Talvez já indicando alguma coisa para o futuro, né? Faz sentido. E a dinâmica continua. No dia seguinte, Jesus chama Felipe. E o Felipe logo vai atrás do Natanael. Mas a reação do Natanael é bem cética, né? De Nazaré pode vir alguma coisa boa. Quase um preconceito ali da região. Pois é, mostra bem o que o pessoal pensava na época, né? De onde viria o Messias? Com certeza não de um vilarejo pequeno, meio sem importância como Nazaré. Mas a resposta do Felipe é ótima, simples e direta. Vem e vê. Vem ver com seus próprios olhos. Exato. E o que convence o Natanael é justamente esse encontro pessoal. Jesus mostra que sabe das coisas de um jeito surpreendente. Ele fala que viu Natanael debaixo da figueira antes do Filipe chamar ele. Essa percepção, assim, sobrenatural, desarma o Natanael na hora. E a resposta dele é imediata, forte. Rabi, que é mestre, né? Tu és o filho de Deus. Tu és o rei de Israel. Que declaração! Sim, são títulos muito fortes. Confissões de fé bem poderosas. Reconhecem tanto a divindade quanto a realeza messiânica de Jesus. E Jesus responde prometendo algo ainda maior: ver os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ah, escada de Jacó. Exatamente. Essa expressão Filho do Homem é bem complexa. Lembra a figura lá de Daniel 7, mas também enfatiza a humanidade de Jesus, né? Como essa ponte entre o céu e a terra. Então, esse primeiro capítulo já faz um trabalho incrível, né?
Estabelece quem é Jesus, o Verbo divino que se fez gente, pelo testemunho do João Batista e por esses encontros que transformaram os primeiros discípulos, cada um reconhecendo ele de um jeito. E isso deixa a gente pensando, né? O capítulo mostra vários caminhos para chegar na fé em Jesus. Tem o testemunho público do João, tem o chamado direto de Jesus, tem o amigo que conta para o outro, como André fez com Pedro, e tem essa revelação mais pessoal, quase mística, para o Natanael. O que será que essa diversidade toda de abordagens, o que ela sugere para a gente sobre como a fé, como o reconhecimento do divino, pode acontecer na vida das pessoas hoje? Ficaria a reflexão.